Olá pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos à nossa última aula de Ecologia de Comunidades. Essa aula vai ser dividida em 3 partes e trata de mudanças globais e conservação da biodiversidade. Bom, o que acontece e o que motiva grande parte dessa aula? A gente vive em um planeta em mudanças, acho que isso é bastante claro para todo mundo. E esse planeta ele tem sofrido recentemente com a superexploração humana. Em termos de números, a espécie humana ela representa uma enorme potência no planeta, vamos dizer assim, Somos atualmente mais ou menos 7,4, 7,5 bilhões de pessoas no planeta Terra, com uma promissória já assinada para quase 10 bilhões em 2050, daqui a 30 anos, pensando em desenvolvimento, sustentabilidade e uma certa estabilidade planetária. Claro, quem pensa nisso não é exatamente todo mundo que usa o planeta. Bom, o que acontece também com essa explosão da população humana é que áreas naturais estão sendo convertidas em áreas totalmente degradadas. Áreas de floresta, áreas que não têm floresta. Então a gente sabe também, e para a gente isso é muito mais próximo, que a exploração de recursos minerais leva a grandes desastres. Isso tudo nos leva a uma pergunta, e uma pergunta importante para essa aula. Quais são os desafios para a conservação da biodiversidade num cenário de mudanças globais? Então vamos lá. Nossa aula tem 3 partes e esses são os 3 temas: antropoceno e mudanças globais, ameaças à diversidade e conservação da diversidade nesse cenário e como mitigar os impactos. É possível? Então vamos para o nosso primeiro tema, antropoceno e mudanças globais. A primeira coisa é, existem mudanças globais? E quando a gente olha, por exemplo, no Twitter, a gente vê que algumas pessoas muito importantes tweetam coisas extremamente absurdas sobre as mudanças globais, Então eu vou ler algumas aqui para vocês, mas olha, eu não acho que é uma mentira, mas tem provavelmente uma diferença. Eu não sei se isso é feito pelo homem. Eu não acredito nisso. O conceito de aquecimento global foi criado pela China para fazer com que os Estados Unidos seja menos competitivo, os produtos estadunidenses sejam menos competitivos. E para mim, enfim, tem vários outros, mas para mim o mais absurdo, Tá muito frio em Nova York. Cadê o aquecimento global? Isso tudo nos leva a refletir que não só quem escreveu isso, mas várias pessoas realmente pensam que nós somos profetas do apocalipse e que esse negócio de aquecimento global e mudanças climáticas e mudanças globais como um todo, isso não acontece. E aí a gente vai responder a primeira pergunta assim, olha, o planeta sempre mudou. Veja aí, meu Deus do céu, há milhões de anos o planeta existe. Bom, para quem acredita que a Terra é redonda e que tem milhões de anos, mas enfim. Sempre mudou. Que história é essa de que está acontecendo só agora, Vou te mostrar aqui, veja bem. No Permiano, eu aprendi que houve uma mega extinção, talvez a maior extinção que o planeta já experimentou. Não é mentira. A grande extinção do Permiano, ela limpou da face da Terra 96% das espécies que aqui existiam. Ou seja, sobrou quase nada. É realmente um absurdo essa extinção. Foi motivada por mudança nas condições do planeta, vulcão e nananá. Teve também a extinção do Cretáceo. Poxa, Jurassic Park, dinossauros foram extintos nessa época. Também muito grande, esse meteoro que caiu na península de Yucatán e que a gente mais ou menos sabe hoje em dia a história, ele levou embora do planeta 70% de todas as espécies. O problema é que existe dessa nova onda de extinção em massa, que uma vez estabelecida, a gente passa inclusive a chamá-la de antropoceno. A gente já discute esse conceito, tá? O que acontece é que a gente está falando de uma onda de extinção em massa, uma sexta onda de extinção em massa, causada muito em parte por atividade de uma única espécie, que tem modificado a superfície do planeta a ponto de se equiparar às grandes extinções globais. Percebem o tamanho do problema? Então vejam bem, em relação à temperatura do planeta, essa linha vermelha, ela marca
a média do século XX, a média de temperaturas do século XX. Então a gente não está buscando muito longe. Percebam a velocidade da mudança da temperatura média do planeta nessa animação. Começa com temperaturas em geral mais baixas que a média, né, até por volta dos anos 60. E aí a gente começa a perceber que essa linha muda de lugar, né? Ela começa a mudar de lugar por volta de 1950, mas em 1960 e 70 ela não desce mais para baixo da média. E a gente começa a ter os recordes de temperaturas quentes, vejam bem, começam a aparecer as linhas vermelhas. E a gente vai ver que 2018, 2019 foram anos absurdamente quentes. Só que a gente está falando de uma mudança em 100 anos. A extinção do Permiano, a extinção do Cretáceo, elas duraram como processo geológico milhares de anos. Então, esse é um dos grandes problemas que a gente vive. Então também cabe a pergunta de a partir de quando realmente aceleram essas mudanças que a gente observa no planeta. E se as mudanças ao longo de um século, como eu mostrei no slide anterior, já seriam bastante assustadoras, a evidência nos mostra que essa grande aceleração ela acontece a partir dos anos de 1950. Vejam bem a explosão populacional que acontece a partir de 1950. A população humana ela aumenta muito. A partir do pós-guerra, existe realmente, em 1950, essa explosão. A gente sai de por volta de pouco tantos bilhões de pessoas para muito mais do que 7 bilhões. Mas o que nos interessa aqui é ver o que vem a reboque do aumento da população humana. E vejam, alguns destaques. O uso de água, ele explode, né? E aí aqui sempre dividido pelos países da OECD, BRICS e todos os outros. Mas, independente de quais os países são, aumenta assim, exponencialmente. O uso de energia, ele passa de um uso de energia pequeno e simples para algo, assim, hoje em dia as cidades, elas né, a gente que vai a campo, por exemplo, a gente enxerga lá da Serra do Cipó, Belo Horizonte, porque tem uma mancha de luz no céu. Era uma sociedade pequenininha num planeta gigante, ou seja, a gente era um mundo pequeno num planeta gigante, e disso a gente passa a ser o que é hoje, que é um mundo gigante num planeta pequeno, extremamente limitado de recursos. Bom, não por acaso, duas grandes revistas globais, a The Economist e a Nature, apesar de terem temáticas completamente distintas, publicam, em épocas bem semelhantes, esse conceito do antropoceno, a época humana, uma nova época geológica, dominada justamente pela atividade humana como motor geológico do planeta. Vamos explorar um pouco essa história do antropoceno. Então, a gente precisa definir o que é o antropoceno. E o antropoceno é uma nova época geológica caracterizada pela atividade humana como força dominante no sistema terrestre. Uma força tão intensa que ela modifica a geologia, clima e os ecossistemas do planeta. E ela pode ser detectada de maneira geológica, né, pela atividade radioativa e por várias outras coisas que a gente explora no planeta. Então, a gente vai, em seguida, ver um outro vídeo que caracteriza e trata de alguns desses aspectos do que a gente chama de antropoceno. Beleza? This is the story of how one species changed a planet. The latest chapter of our story begins in England 250 years ago. Fueled by coal, then oil, several brilliant inventions appeared. They ignited the Industrial Revolution, which spread like wildfire through Europe, North America, Japan, then elsewhere. The great railways, then cars and highways, connected people across the globe. Medical discoveries saved millions of lives. New artificial fertilizers meant we could feed more people. Population rose rapidly. But this was nothing compared with what was to come. The 1950s marked the beginning of the Great Acceleration. Globalization, marketing, tourism, and huge investments
helped fuel enormous growth. People swarmed to cities, which became even more powerful engines of creativity. In a single lifetime, the well-being of millions has improved beyond measure. Health, wealth, security, longevity. Never have so many had so much. Yet 1 billion are malnourished. In a single lifetime, we have grown into a phenomenal global force. We move more sediment and rock annually than all natural processes, such as erosion and rivers. We manage 3/4 of all land outside the ice sheets. Greenhouse gas levels this high have not been seen for over 1 million years. Temperatures are increasing. We have made a hole in the ozone layer. We are losing biodiversity. Many of the world's deltas are sinking due to damming, mining, and other causes. Sea level is rising. Ocean acidification is a real threat. We are altering Earth's natural cycles. We have entered the Anthropocene, a new geological epoch dominated by humanity. This relentless pressure on our planet risks unprecedented destabilization. But our creativity, energy, and industry offer hope. We have shaped our past. We are shaping our present. We can shape our future. You and I are part of this story. We are the first generation to realize this new responsibility. As the population grows to 9 billion, we must find a safe operating space for humanity, for the sake of future generations. Welcome to the Anthropocene. É um vídeo interessante, né? Bastante forte, e ele marca justamente o tamanho dessa presença humana no planeta. Quando a gente vê as movimentações de aviões, a quantidade de sedimento movimentado, enfim, é realmente bastante grande. Essa figura desse artigo, da presença humana na biodiversidade, a gente justamente trata da conversão de áreas naturalmente heterogêneas, interações ecológicas heterogêneas, paisagens heterogêneas, enfim, biodiversidade, evolução da biodiversidade, esse pedacinho aqui, né, o biotic mixing. A gente pega tudo isso, né, nas nossas práticas urbanas e agriculturais e espreme por um gargalo em que toda essa heterogeneidade ela pode ser talvez mais aqui em cima e à direita e menos aqui embaixo à esquerda, mas ela é espremida para situações muito menos heterogêneas e muito menos afáveis à biodiversidade. Então, quando a gente modifica o clima, quando a gente modifica as paisagens, quando a gente modifica o uso da terra, a gente modifica o ecossistema e modifica as condições para a biodiversidade. Volta lá na aula de padrões globais, naqueles filtros, e quando eu trato do filtro biótico, vai valer a pena para entender também esse gargalo do antropoceno que eu estou comentando. Tá? Então, claro que quanto mais intensas as pressões antrópicas, mais estreito é esse gargalo e a gente caminha para ecossistemas mais simplificados, uma monocultura, por exemplo, e quanto mais essas alças, né, as respostas de manejo, elas aliviam as pressões, a gente aumenta esse gargalo e a gente passa a ter ecossistemas mais funcionais, por exemplo, agroflorestas. Interessante porque esse debate entre agricultura e agroflorestas, ele leva ao, enfim, a um debate científico muito maior, que é a noção
de se conservação deve ser feita por compartilhamento de terra, o que a gente chama de land sharing, ou por divisão do uso da terra, o que a gente chama de land sparing. Bom, colocando de forma simples, land sharing é a ideia de que eu devo ter paisagens agro-silvopastoris que são amigáveis à biodiversidade, agroflorestas, por exemplo. Então a produção é compartilhada com a conservação da biodiversidade. Do outro lado da história, né, então a gente tem land sparing, onde porções da área são altamente produtivas e devem ser para sustentar a demanda por recursos, e outras porções da área elas não são utilizadas e são para conservação. Então, de um lado eu tenho a convivência entre a produção e a biodiversidade, há argumentos contra e a favor, e do outro lado eu tenho áreas para produção e áreas para proteção da biodiversidade. Eu não quero aprofundar nisso, mas quero deixar para vocês esse conceito que é extremamente importante quando a gente está tratando de conservação e produção de alimentos. Tá joia? Bom, tudo isso culmina no que foi chamado, né, uma teoria de limites planetários. Bom, a proposta aqui é que existe, se vocês olharem aqui em verde, existe o que a gente chama de um espaço operacional seguro. Quer dizer que a gente muda as condições do planeta, mas ainda garantindo a vida humana e as condições do planeta permitem a vida como a gente conhece hoje. Quando a gente sai desse primeiro aro aqui, a gente vai para uma zona de incerteza. A zona de incerteza, ela está relacionada à nossa dificuldade em prever a trajetória desses processos. Eu vou dar um exemplo disso já já. E no aro mais de fora, a gente está justamente na zona de grande risco. Ou seja, que a gente já modificou o planeta para uma medida que nós sabemos que não é sustentável e que não permite vida no planeta da maneira que a gente está, enfim, tá acostumado. Alguns a gente já sabe que saiu completamente do controle. A integridade da biosfera. A gente sabe que extinções, que perda de populações, isso tudo está completamente fora de controle. E outro que saiu já do nosso controle é o ciclo biogeoquímico de nutrientes como nitrogênio e fósforo. Ao tirar fósforo do fundo do mar e pulverizar nas nossas plantações, a gente modifica completamente o ciclo desses nutrientes e modifica como esse ciclo mantém o planeta íntegro da forma que é. Outros, a gente está nessa zona de incerteza, as mudanças de uso da terra, as mudanças climáticas. Outros, por exemplo, quem ou quem já leu, da década de 90, lembra claramente da história do buraco da camada de ozônio. Eu era uma jovem criança e lembro disso. Né, dos gases da geladeira, do desodorante, que emitiam gases que furavam a camada de ozônio. Interessante que se a gente olha para a camada de ozônio, ela está no verde. E é um grande exemplo de que a gente é capaz de reverter as mudanças globais. Houve uma enorme campanha, trocou-se o clorofluorcarbono por outros gases aerosóis e o buraco da camada de ozônio cicatrizou, tá? Bom, a gente começa a ver aqui, olhem bem para o gráfico da esquerda. Eu tenho temperatura no Y e nível do mar no X. E aí, os ciclos do planeta, né? A gente passou por um ciclo glacial, né, cerca de 100 mil anos atrás, e aí a gente vê que a temperatura do planeta diminuiu, junto com ela, os níveis do mar. O que acontece, e é o que a gente vive agora, é que o planeta está aumentando a temperatura, né? A gente já está por volta de um grau e meio a mais, e há dois caminhos possíveis, que eu vou mostrar depois para vocês aqui no gráfico da direita. Então, a gente está falando de duas possíveis trajetórias. Uma mais curta, em que a gente reverte parte dessas mudanças globais, e o planeta nem esquenta tanto e nem o mar aumenta tanto de nível. Mas existe uma outra trajetória, que ela é marcada aqui no aumento a partir de 2 graus centígrados em média no planeta. A gente está falando de uma trajetória inevitável em que o planeta ele vai aquecer muito, o nível do mar sobe muito,
na figura da direita agora. Então a gente tem tempo nessa faixa grande, né, vindo do Holoceno para o Antropoceno, e aqui, né, que seria o Y, estabilidade. E as temperaturas elas vão de azul mais frias, vermelho mais quente. A gente sai lá da era interglacial, né, um planeta com uma temperatura, enfim, relativamente agradável. O planeta vem numa trajetória de aquecimento. Veja que a figura, propositalmente, ela tem vales e picos. Então a gente está cruzando um pico aqui, tá vendo, de temperatura, e é o momento atual do planeta. A gente tem grandes emissões de gases, degradação da biosfera e tudo mais. E existem aqueles dois caminhos. Um é a gente guiar o planeta para uma situação ainda mais quente do que a era interglacial, porém estável. E outra é isso que está aqui do Planetary Threshold. Mas é um ponto em que, ao passar por ele, a gente tem feedbacks, né, que retroalimentam a mudança e leva ao que os autores chamam de Hothouse Earth. Ou seja, é uma situação de muito mais aquecimento do planeta, porque os próprios processos, né, quanto mais aquece, mais derrete gelo, mais absorve calor e mais derrete gelo e mais aquece, sacaram? E aí essa situação levaria um milênio ou milênios para se reverter, tá bom? Então essa é um pouco da história. E aí vem um próximo artigo, que é, o que você quer dizer com tipping point? É extremamente importante a gente gravar esse conceito. Ele está no cerne do que nós chamamos de zona de incerteza. É o quê? A gente não sabe sempre se a resposta de um determinado estressor, né, então o estado do sistema e o potencial de mudança, a gente não sabe se é uma trajetória plana, que levaria a uma curva linear, né, então quanto mais quente, mais perde gases. Ou se é, por exemplo, uma situação de ponto de virada, ou seja, quando eu chego numa situação, né, então aqui um tipping point, por exemplo, por mudança nas condições, quando eu mudo uma determinada condição, de uma trajetória mais ou menos plana, eu passo por uma trajetória de duas condições completamente extremas, tá? Ou seja, ela não, para retornar é necessário muita energia no sistema. E aí tem alguns possíveis tipping points. Um é o feedback positivo, então, por exemplo, vegetação submersa e turbidez. Vegetação submersa tem um efeito negativo na turbidez, que tem um efeito negativo na vegetação submersa. E isso se retroalimenta positivamente. A gente tem ciclos de deterioração, então eu tenho menos vegetação, mais turbidez, que leva a menos vegetação, que leva ainda mais turbidez, menos vegetação, beleza? E eu tenho lá do outro lado um ciclo de recuperação. Então eu tenho mais vegetação, menos turbidez, ainda mais vegetação, ainda menos turbidez, e aí isso retroalimenta a recuperação. Beleza? Então o tipping point é esse ponto de virada onde ciclos de retroalimentação tomam lugar e é difícil voltar ao estado anterior porque o próprio ciclo alimenta essa mudança. Bom, a gente continua na próxima aula, tá? Vamos tomar um café, vamos tomar uma água e já já a gente se vê.